Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui no Unplug Rádio USCS. Esta é a edição do Unplug desta sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Eu sou a Laura Mosca. Eu sou Ingrid Cristina. Fiquem ligados na notícia da semana, esporte, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Às vésperas da COP30, São Paulo entrega 60 novos ônibus elétricos e soma 1.000 coletivos desse tipo em circulação na cidade. Estudantes do curso de veterinária fazem visita à GCM de São Caetano para entender como os cães de guarda são treinados e tratados. Detalhes no Giro USC. Neste final de semana, rola o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em Interlagos. No Em Pauta, uma conversa com Giovana Marques, ex-aluna de Publicidade e Propaganda, que lançou o livro Lembro de ter visto um chapéu sem palhaço. As comemorações pelo Halloween voltam a Paranapiacaba neste final de semana. Cirurgião brasileiro realiza cirurgia a mais de 12.000 quilômetros de distância do paciente e entra para o Guinness World Records. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Às vésperas da COP30, a cidade de São Paulo entrega 60 novos ônibus elétricos aos paulistanos e soma 1.000 coletivos desse tipo em circulação na cidade. Agora são 820 veículos movidos a bateria e 189 trólebus rodando pela capital paulista, movidos a energia limpa e zero diesel no ar. Para se ter uma ideia, cada ônibus elétrico evita 87 toneladas de gás carbônico despejadas no ar por ano, o que equivale ao plantio de 6,4 mil árvores. Além disso, o silêncio é um bônus, pois os modelos elétricos fazem menos barulho. Manter todas essas baterias carregadas demandou uma nova estratégia da prefeitura. Carregadores ultra rápidos com o sistema Battery Energy Storage System, ou seja, um powerbank gigante que consegue carregar até 29 ônibus ao mesmo tempo. Ele armazena energia nos horários de menor consumo e recarrega as frotas sem pesar na conta de luz. O investimento total na frota elétrica de São Paulo até agora chega a 1 bilhão e 5 milhões de reais. Nos dias de Enem, o único passe com que os estudantes devem se preocupar é o da prova. As prefeituras de Mauá e Santo André garantem a tarifa zero no transporte público municipal para todos os candidatos inscritos no exame. Em Santo André, a tarifa zero funcionará das 5 da manhã às 9 da noite, cobrindo toda a jornada do Enem. Para embarcar, o estudante só precisa apresentar o comprovante de inscrição e um documento com foto. Já em Mauá, o benefício será garantido por meio do cartão SIM escolar. O objetivo é facilitar o deslocamento até os locais de prova e reduzir custos, permitindo que os jovens se concentrem apenas na avaliação. As informações sobre as linhas, horários e pontos de prova podem ser consultadas nos sites oficiais da Prefeitura de Santo André e Mauá. Neste sábado, das 10 da manhã às 3 da tarde, o Mauá Plaza Shopping recebe mais uma edição da Feira de Adoção de Pets. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Mauá, o Instituto Penta e o Shopping, com o objetivo de promover a adoção responsável e incentivar o cuidado com os animais resgatados. O evento já garantiu um lar para mais de 260 animais, desde 2021. Serão 14 pets disponíveis, sendo eles 10 cães e 4 gatos, todos vacinados, vermifugados, banhados e microchipados. Os interessados passam por uma entrevista criteriosa, que avalia o ambiente da casa, os cuidados planejados e o compromisso com o bem-estar do animal. No caso da adoção de gatos, é exigido que o apartamento ou a casa do pretendente da adoção tenha janelas teladas. Além disso, é preciso ser maior de idade e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Mais informações estão disponíveis no site do Centro de Proteção Animal de Mauá ou pelo telefone 11 4512 7602. Repetindo, 11 4512 7602. O CPA funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, na Rua das Camélias, 248, condomínio Aciban, no bairro Sertãozinho. O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema anunciou 213 vagas abertas nesta semana, com destaque para o setor industrial. As vagas incluem desde funções sem exigência de escolaridade, como ajudante geral, até cargos especializados, como programador de centro de usinagem e analista de metrologia. Há também chances para estágios em RH e contabilidade, além de uma vaga para jovem aprendiz. As oportunidades também contemplam pessoas com deficiência e aposentados que desejam retornar ao mercado de trabalho. Interessados podem conferir todas as informações e requisitos no site emprega.diadema.sp.gov.br. Repetindo, emprega.diadema.sp.gov.br. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde.
Você sabia que nossos estudantes do primeiro semestre de veterinária da USCS visitaram as instalações do Canil da Guarda Civil Municipal? Isso mesmo, os alunos foram conhecer um pouco mais sobre a rotina dos agentes e dos cães de patrulha, bem como suas funções dentro da polícia. Verônica Guedes foi conversar com os alunos da USCS para saber se a galera está sabendo dessa novidade. Não tava sabendo. Não sabia disso não. É importante para eles examinarem, para ver como estão esses cachorros, para ver se eles não estão sendo maltratados lá, né? Porque eles foram resgatados, mas isso não quer dizer que eles estejam sendo bem cuidados lá também. É bom que eles podem analisar melhor, né? Depois de ouvir os estudantes, Verônica Guedes foi entender um pouco mais sobre a visita e o que os estudantes do curso de veterinária pretendiam descobrir com a ação. É com você, Verônica. Obrigada, Ingrid e Laura. Aqui comigo está a professora Paula Duarte, docente do curso de Medicina Veterinária da USCS, que organizou essa visita especial aos alunos. Seja muito bem-vinda, professora. Como foi a visita à GCM e como surgiu a ideia de organizá-la? A ideia de organizar essa visita com os alunos no canil da GCM veio da demanda que a própria disciplina tem de visitas técnicas para que os alunos vejam na prática o que eles estão acompanhando em sala de aula na teoria. A disciplina ela é composta, né, pelos temas de bioclimato, comportamento e bem-estar animal, dos animais de produção, dos animais pets e também dos animais de trabalho, de serviço. E seria nesse caso onde o canil da GCM entraria, né? Então, a parte prática da observação e do aprendizado, né? Do comportamento e do bem-estar dos animais de serviço. Quais os impactos positivos dessa visita na formação dos estudantes? Ela poderia incentivar mais pessoas a seguirem com esse trabalho dentro das instalações de segurança pública? Muitos dos alunos não conhecem, né, esse trabalho dos animais dentro das instituições de segurança pública. Então, a ida até o canil, claro que traz também essa informação e esse conhecimento. E isso pode sim despertar nesse aluno a vontade de trabalhar dentro dessas instituições. Existem equipes médicas veterinárias especializadas dentro das instalações? Se sim, elas cuidam apenas da saúde dos cães ou também do treinamento deles? Existem veterinários que trabalham tanto com os cães como com os cavalos de instituições de segurança pública. No canil, né, especificamente de São Caetano do Sul, não tem uma equipe veterinária para o canil. Esses cães, eles recebem o atendimento médico veterinário no hospital público da USCS, né, no hospital municipal, que é vinculado ao curso de medicina veterinária. Então, é lá que eles recebem todos os cuidados veterinários que são necessários. De que maneiras os cães de patrulha auxiliam os agentes da GCM? Na GCM, os cães eles são direcionados para duas funções, para faro e para ataque. Então, eles recebem esses dois tipos de treinamento. Isso por informações dos responsáveis pelo canil também. Eles fazem tanto então ataque, né, de defesa pessoal, como o faro de drogas e armamento. Agora, uma curiosidade. Essa visitação é aberta ao público ou há necessidade de agendamento ou permissão prévia? Para que as visitas técnicas aconteçam, sempre entre em contato com a pessoa responsável pelo canil, que no momento é um inspetor coelho, para agendar dia e horário que eles possam nos receber e encaminham um e-mail para a Secretaria de Segurança, pedindo, né, a visita técnica, pedindo autorização para que a gente faça a visita e confirmando então a data e o horário que o pessoal da GCM conseguiria nos
nos receber. Dessa forma a gente agenda as visitas todo semestre. Agradecemos a participação da professora Paula Duarte, do curso de veterinária, aqui no Giro USCS. Muito obrigada. Volto com vocês, Ingrid e Laura. Obrigada, Verônica. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da ICRIA, sempre às terças e quintas. E pergunte o que quer saber que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. São Bernardo Futebol Clube anuncia via redes sociais a saída de 7 jogadores do elenco principal. A decisão faz parte do planejamento do time para 2026, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história. Foram dispensados os zagueiros Pedro Felipe e Léo Duarte, o goleiro Vanderlei, os meias Emerson Santos e Pedro Carrerete e os atacantes Silas e Felipe Azevedo. Os jogadores tiveram os contratos encerrados e a diretoria optou por não renovar os vínculos com o clube. A lista apresenta nomes que tiveram forte presença no ano de 2025, como é o caso de Pedro Carrerete, Felipe Azevedo, Pedro Felipe e Emerson Santos. O São Bernardo afirma que parte do elenco está em um processo de renovação de contratos, que devem ser anunciados no decorrer deste mês. O clube já está em busca de novos jogadores para o time, visando bom desempenho na disputa do Campeonato Paulista e da tão aguardada Série B. A atleta do SESI Santo André, Nicole da Silva Rangel, é ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, realizado em Lima, capital do Peru. Com apenas 19 anos, ela conquistou o primeiro lugar nos 400 metros com barreira. Nicole realizou a prova em 1 minuto e 14 centésimos e, além de garantir o ouro, alcançou a melhor marca pessoal na categoria. E essa não foi a única medalha da atleta na competição continental. Ela terminou a prova dos 4x400 metros em terceiro lugar, subindo no pódio também para receber o bronze. Os brasileiros terminaram o torneio com 46 medalhas, sendo 17 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze. Ao todo foram 62 atletas, 31 homens e 31 mulheres. João Fonseca foi oficializado como o 24º melhor tenista do mundo no ranking da ATP, a Associação de Tenistas Profissionais. João Fonseca chegou no Masters 1000 de Paris após fazer história e ser campeão no ATP 500 em 26 de outubro. Com apenas um dia de intervalo depois do título, ele seguiu para competir na França, conquistando vitória na primeira fase e derrota na segunda, resultando na eliminação. A classificação de João Fonseca é um marco para o tênis brasileiro. Ele igualou o Thomas Scott, que também conseguiu o 24º lugar em 1974. Apenas Gustavo Kuerten, Beatriz Haddad Maia e Thomas Bellucci conseguiram posições mais altas na história do tênis brasileiro. O carioca ainda pode ser ultrapassado no ranking, caso o britânico Cameron Norrie chegue na final do ATP 250 de Metz. João será superado. Já o francês Corentin Moutet ultrapassa em caso de título. É neste domingo. Os melhores pilotos do mundo disputarão o tradicional Grande Prêmio da Fórmula 1, em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A expectativa é de uma corrida intensa. A McLaren lidera o campeonato deste ano, com Lando Norris em primeiro e Oscar Piastri em segundo. Porém, vê Max Verstappen da Red Bull diminuindo a vantagem e se aproximando da briga pelo título. O evento também marcará a estreia de Gabriel Bortoledo no Brasil. O jovem nunca disputou uma corrida de Fórmula 1 na sua terra natal. Desde 2017, um piloto brasileiro não disputa o GP de São Paulo, quando Felipe Massa correu pela última vez em Interlagos. E para quem quer ver esse evento de perto no ano que vem, a Fórmula 1 anunciou que a pré-venda do GP de São Paulo 2026 começa na próxima segunda para clientes do Porto Bank e quinta para os clientes do Amex. A venda geral ainda não foi divulgada. Em pauta, a nossa entrevista da semana. A literatura é uma das maiores e melhores formas de expressão. E em meio a tantos estilos literários, temos a poesia, uma arte que começou há séculos atrás, antes mesmo da escrita, sendo utilizada como forma de expressar pensamentos, dúvidas, críticas ou sentimentos mais profundos dos poetas. Ao longo dos anos, a poesia foi se modificando e se adaptando, e atualmente é consumida e produzida mundialmente. Felizmente, nós aqui, da USCS, temos o privilégio de conhecer essa arte de pertinho. Giovana Marques, ex-aluna do curso de Publicidade e Propaganda da nossa universidade, recentemente lançou seu livro, Lembro de Ter Visto um Chapéu Sem Palhaço, e aceitou vir aqui no Unplug para uma entrevista sobre seu livro, sua escrita e o processo criativo de uma poeta. Seja bem-vinda, Giovana! Ai, obrigada. Fico muito feliz de estar aqui. O título é bastante curioso e poético. Pode contar pra gente de onde veio essa ideia e dar um breve relato geral sobre a obra? Cara, eu tenho medo de palhaço, né? E aí, acho que começa por aí, assim. E
Essa frase, né, ela é um verso do primeiro poema do livro, que é um poema que fala sobre a casa onde eu cresci. Então, eu cresci é forte, né, mas eu passei algum tempo da minha vida. E essa casa era uma casa muito barulhenta, assim, então um lugar que tinha carro de ovo, tinha criança gritando, e tinha esse rapaz que vendia todo tipo de chapéu, inclusive um chapéu de palhaço. Só que eu tenho medo de palhaço. Então, se tivesse um palhaço ali, eu ia ficar muito triste. Mas a visão que eu tive foi só do chapéu. Então, eu fiquei feliz. Então, eu estava feliz porque eu estava vendo um chapéu sem palhaço, né? E aí, essa construção foi super interessante. E aí, até uma curiosidade que no processo, o editor sugeriu que o título do livro fosse esse, né? O livro teria outro título. E ele encontrou o brilho nesse verso, assim, e a gente colocou isso para frente. A obra, de uma forma geral, são poemas que vão construindo um olhar muito real sobre a vida, sabe? Acho que, como referência, a literatura brasileira sempre foi muito forte para mim. E acho que, em muitos momentos, assim, os poetas vão ensinando para a gente que a pequenez ali, a minúcia do dia a dia tem muito valor, né? Então, acho que é um pouco disso que esse livro traz. Traz o rapaz que vende chapéu na rua, mas também traz o frio na barriga que te faz assim demais. Enfim, acho que ele é um livro de identificação em algum lugar. Poxa, que bacana. Inclusive, até puxando usando seu livro de exemplo, você falou que você constrói ali uma perspectiva muito realista da vida. Porém, a gente sabe que a poesia ainda não é consumida por todos. Na verdade, muitas vezes ela é considerada erudita. Na sua opinião, o que seria necessário ser feito para aproximar as pessoas da leitura poética? Talvez mostrar que a poesia não é uma coisa só, né? Porque poesia é o nome de um estilo literário. Então, você pode falar assim, eu não gosto de romance. Putz, é muita coisa dentro de romance, né? O que você não gosta? A poesia é a mesma coisa. Se você for ler um poema realmente estruturado de uma maneira mais tradicional, ou que opte por um vocabulário mais difícil, você vai ter dificuldade. Se você sentar para ler a poesia contemporânea, você vai encontrar beleza, vai encontrar profundidade, numa simplicidade que também é de se ressaltar, assim, sabe? Então, existem poetas brasileiras que fazem isso com maestria. A própria Maria Isabel Iório, uma poeta brasileira nova, viva, carioca, né? Que escreve com a vida pulsando nos dedos, assim, traz muita da realidade e é fácil, né? Fácil de entender, fácil de se identificar. Talvez a proximidade venha um pouco dessa sensação, essa distância venha da sensação de que você não consegue se identificar com aquilo que está lendo, né? E nem toda poesia é assim, acho que tem mais coisa sendo escrita. Legal. E que tipo de emoção ou pensamento você gostaria que o leitor levasse depois de ler suas poesias? Acho que o que eu coloquei ali na maior parte dos livros que eu assinei até agora, assim, espero que lembre dessas palavras com carinho, porque foi no final do dia, assim, né, um livro que se propõe a falar sobre a vida, ele em algum lugar precisa trazer alguma coisa memorável. Então, o que eu quero que as pessoas lembrem é algo que pegou para cada um, é um verso, é uma frase, que sejam 3 palavras, assim, mas que lembrem de alguma coisa com carinho, que alguma coisa faça diferença. Bom, inclusive, aproveitando que a gente está falando mais nesse sentido mais emocional, eu queria fazer uma pergunta que já até interliga um pouco com as suas últimas 2 respostas antes dessa, que é um pouco sobre o seu processo criativo, né? Normalmente o público ele sempre se questiona sobre o processo criativo dos seus artistas favoritos. No seu caso, como esse processo ocorre? Ele parte de uma ideia, de um questionamento, de uma experiência de vida, como você disse na questão do título do livro? Depende, porque quando eu escrevo poema, o poema para mim é uma coisa muito mais vomitada, né? O Caio Fernando Abreu fala que escrever é enfiar o dedo na garganta. Então, vou usar essa palavra, assim. Mas eu também escrevo conto, romance, então o que é mais longo, o que é mais estruturado, pede um pouco mais de tempo, pede um pouco mais de intenção. O poema, eu sinto que ele é uma forma de expressão ali, né? Ele é uma coisa que você despeja. Então, o poema não tem hora, não tem lugar, ele só vem, assim, de uma forma muito forte. Mas o processo criativo para as outras coisas, ele parte de um lugar de escrever quando você não quer escrever e fazer da escrita uma tarefa tanto quanto escovar os dentes, assim, né?
eu faço isso fazer parte da minha vida. Então, eu tenho um trabalho, eu escrevo para marcas, mas eu também tenho um trabalho como escritora. Eu tenho algo a ser escrito ali e isso faz parte dos meus dias. E, enfim, é um processo que não dá para abrir mão. Qual a maior dificuldade que você encontra como escritora no cenário cultural e literário brasileiro atualmente? Eu fui uma felizarda, né? Eu consegui ser selecionada num edital e por isso tive meu livro publicado, meu livro de poemas publicado. Mas a publicação independente é um valor que não é acessível para a maior parte da população brasileira. Entrar numa grande editora também não é uma coisa muito viável. Acho que, no final das contas, o maior desafio está em colocar as suas palavras num lugar para que elas sejam vistas, né? Vou usar um termo bem publicitário aqui, o desafio é o awareness, porque no final das contas, o processo sempre vai ser difícil, vai ser complexo, vai mexer em coisas, vai ser uma coisa que mexe com o corpo, vai ser físico, às vezes dá dor nas costas de tanto tempo que você passa escrevendo, mas isso faz parte. A dificuldade no cenário que a gente vive no Brasil, o cenário cultural, o cenário de literatura mesmo, é entender como que a gente cabe dentro do mercado, sendo que a gente nem sempre está escrevendo aquilo que está vendendo hoje, né? Mas, no final do dia, assim, existem caminhos. Então, eu comecei falando sobre o edital. O edital é um dos caminhos. Você tem ali um número X de inscrições, no meu caso eram quase 500 inscrições, e aí eram 14 livros selecionados, e eu tive o meu livro selecionado para passar por todo o processo editorial sem nenhum custo. Então, isso é muito valioso, né? Ter o livro no mundo, o livro na rua, garantir a reedição, garantir que ele vai continuar disponível para as pessoas sem um custo tão alto. É um dos caminhos, mas o desafio é conseguir ser o lido ali, né? Uhum. Entendi, mas, por fim, por último, mas não menos importante, no seu livro, existe uma mensagem única, a qual você gostaria que cada leitor compreendesse? E se sim, qual que é a importância dela? Existe sim. Acho que a sua vida tem uma beleza que vale a pena ser lembrada. E aí talvez o convite seja para cada um perceber o que essa beleza pode ser. Perfeito. Bom, agradecemos muito a Giovana Marques, autora do livro de poesias Lembro de Ter Visto um Chapéu Sem Palhaço, pela participação aqui no Em Pauta. Muito obrigada! Tá, gente, super obrigada. Foi ótimo estar por aqui. E, enfim, leiam poemas. Pode ser legal, eu prometo. Cultura. Se liga na dica. Amanhã, Paranapiacaba retorna com sua transformação para o segundo fim de semana da November Halloween deste ano, o maior Halloween a céu aberto de São Paulo. O evento traz atrações musicais, culturais e gastronômicas em meio à atmosfera misteriosa da Vila Inglesa. Entre as experiências, destaque para a Casa do Terror, uma imersão arrepiante até para os mais corajosos, a feira de artesanato com produtos locais e temáticos e o espaço gastronômico, com food trucks, comidas autorais, opções vegetarianas, veganas e alternativas sem glúten ou lactose. Para as famílias, a parte de diversões, Araquides com recreação e tenda de maquiagem temática gratuita. E claro, o evento celebra também a paixão pela cerveja com o November, reunindo mais de 10 marcas com sabores clássicos e criações exclusivas para o Halloween. O evento acontece neste fim de semana, das 10 da manhã às 10 horas da noite, e a entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. O circuito Funk CSP chega com tudo aos centros culturais da capital, celebrando a pluralidade artística e cultural do funk. Até o dia 30 deste mês, o projeto da Prefeitura de São Paulo leva o gênero muito além do palco, com desfiles de moda, teatro, atrações audiovisuais e shows que destacam diferentes vertentes do movimento. Entre os destaques, MC Marx, MC Ariel, DJ Lohane, Nanda, Tsunami, Kian, DJ K e MC0K, ocupando centros culturais, casas de cultura e espaços públicos pelas 4 regiões de São Paulo. O evento é gratuito e aberto para todas as idades, tendo atrações no Centro Cultural Grajaú, Centro Cultural Tendal da Lapa, Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural São Paulo e Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Confira mais informações no site oficial da Prefeitura de São Paulo. Amanhã, Santo André recebe mais uma edição do Festival Multicultural, reunindo empreendedores criativos e produtores locais dos mais diversos segmentos da economia e da cultura.
O evento celebra o talento e a diversidade da cena andreense, trazendo uma programação que promete agradar a todos os estilos e paladares. O público poderá conferir uma grande variedade de expositores, com brechós, moda autoral, artes plásticas, artesanato, decoração, além de produtos regionais, como os tradicionais itens à base de cambuci. O Festival Multicultural de Santo André será realizado no Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, localizado na Rua Senador Flacker, 110, a partir das 11 da manhã. A entrada é gratuita, oferecendo a todos a chance de prestigiar, consumir e valorizar a produção cultural local em um ambiente acolhedor e cheio de arte. O Golden Square Shopping em São Bernardo já entrou em clima natalino, promovendo a primeira edição do Noel Kids Run, uma corrida exclusiva para crianças de 4 a 12 anos, criada para incentivar o esporte de uma forma divertida, lúdica e inesquecível. As atividades começam às 9 da manhã, com a abertura do espaço, e as largadas acontecem a partir das 10 da manhã, divididas por faixa etária. As distâncias variam entre 50 e 500 metros, conforme a idade dos participantes, garantindo a segurança e muita diversão para todos. Cada inscrito recebe um kit exclusivo, com camiseta oficial, número de peito, sacochila, gorro de Natal, pulseiras de identificação e uma medalha especial para quem cruzar a linha de chegada. A retirada dos kits ainda está acontecendo hoje, das 5 da tarde às 10 da noite, no piso L2 do shopping. Além das corridas, o evento contará com brinquedos infláveis, música, animadores, personagens temáticos e, claro, a tão esperada chegada mágica do Papai Noel, encerrando o dia com muita alegria e encanto. Garanta seu ingresso em www.simpla.com.br. E aí? Vamos falar de coisa boa? Um cão da raça pastor alemão fica horas em uma floresta, no meio do frio, e encontra uma criança perdida, que desapareceu passeando com os pais. O cachorro, treinado para esse tipo de situação, foi um verdadeiro herói e virou notícia pelo instinto de proteção dele. O caso aconteceu em uma floresta de Dorchester, em New Hampshire, Estados Unidos, e a temperatura chegava próxima a 0. A mãe da criança ligou para a emergência a perceber que a menina e os cães da família haviam desaparecido. A partir daí, uma grande operação de busca foi montada, reunindo bombeiros, policiais e voluntários da região. Entre os voluntários estava Jeremy Corson, acompanhado da cadela Freja, uma pastora alemão de 7 anos. Ele é voluntário há mais de 13 anos em buscas e resgate, e Freja é especializada em rastreamento por faro. Seguiu o cheiro da criança por uma trilha estreita. Por volta das 8 da noite, quando a noite já caía, Corson ouviu uma voz fraca ao chamar o nome da menina. Freja se aproximou e logo em seguida encontraram a criança viva e bem. Corson afirmou que ficou orgulhoso da cadela e a presenteou com uma bola nova como recompensa. Eles são anjos de 4 patas mesmo. Um feito inédito colocou o nosso país no centro da inovação médica mundial. O cirurgião brasileiro Leandro Totti Cavazola, professor do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, realizou uma operação a mais de 12 mil quilômetros de distância do paciente e entrou para o Guinness World Records. A telecirurgia robótica foi reconhecida como a de maior distância já realizada no mundo. O médico estava em Kuwait, no Oriente Médio, enquanto o paciente era operado em Curitiba, no Hospital Cruz Vermelha. O procedimento tratou uma hérnia inguinal e foi confirmado como o primeiro caso de telecirurgia robótica em um paciente brasileiro. Mais uma vez, fica provado que a telecirurgia deixou de ser apenas uma demonstração experimental para tornar-se uma prática clínica real e segura, capaz de redefinir o acesso à saúde especializada em escala global. O Unplugged fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou Laura Mosca e desejo um ótimo final de semana para você. Eu sou Ingrid Cristina e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e YouTube da Plug Rádio Huskies. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.